diretamente com os nossos sentimentos. E o nosso próprio Jesus Cristo, né? Nesse texto de Isaías, ele está profetizando sobre o Messias, aquele que viria para trazer a reconciliação entre o homem e Deus. E Jesus, ele não tinha aparência, Jesus, ele não tinha posses, Jesus, ele não tinha nada que alguém que o observasse, visse, ter interesse em estar com ele. Então, a palavra diz que ele era o desprezado e o mais indigno entre os homens. Jesus, ele foi desprezado, né? Jesus também foi desprezado e rejeitado pelos homens. E ele sabe o que significa ser desprezado. Então, quando eu e você rejeitamos Deus, rejeitamos o plano salvífico de Deus através da vida de Jesus Cristo, nós estamos rejeitando o próprio Deus. Nós estamos rejeitando a salvação e rejeitando a Deus. Você vai ler em João capítulo 1, do 10 ao 11, você vai ler em Lucas 19, 14, sobre aqueles que rejeitaram a oferta de salvação. Os filhos de Deus, eles podem ser rejeitados pelos seus amigos, pelos seus familiares, mas a Bíblia nos ensina e ela nos fala sobre como nós vencemos este sentimento, essa rejeição daqueles que nos cercam. Obedecer o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas nos protege de sofrer coisas, nos protege de sofrer dobrado quando somos rejeitados. Porque mesmo nós estamos com o Senhor Jesus, nós não vamos deixar de sofrer. Tem uma linha teológica que diz que aquele que serve a Deus não sofre. Isso é mentira. A palavra do Senhor, ela diz que Deus, ele se alegrou em moer o seu próprio Filho, para que eu e você hoje tenhamos acesso a essa salvação. Eu e você hoje podemos ter acesso ao nosso Deus, ter acesso diretamente com Deus. Você não precisa de intermediários, você não precisa de alguém para intermediar a sua oração, você não precisa de alguém para intermediar a sua salvação. Se você confessar Cristo verdadeiramente no seu coração, se você batizar, você confessar ao mundo que você é um homem pecador e encontrou a salvação em Cristo, você tem esse acesso, o véu ele foi rasgado. Então, quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, isso não me isenta de ser rejeitado. Primeiras pessoas que vão nos rejeitar é o mundo, e a oposição, muitas das vezes, e a maioria das vezes, ela está ao nosso lado. Ninguém vai se declarar oposto a você estando longe, mas é aqueles que estão perto, aqueles que dizem que está com você. Quando nós aceitamos a Cristo, mudamos nossa vida radicalmente, mudamos a nossa vida. E eu não estou falando a questão de mudar a vestimenta, mudar a roupa, mas eu estou falando mudar aqui. Porque o verdadeiro arrependimento, ele é radical, ele muda a mente, ele muda o caminho que você estava seguindo de morte. Então você muda para a vida. Então vou dizer, esse daí ficou louco, essa daí ficou louco. E aí começa a rejeição. E o nosso Senhor Jesus, ele foi rejeitado e é rejeitado até hoje por muitos que não querem saber dele. Mas a palavra de Deus, o manual da vida, ela nos ensina. E eu quero deixar aqui 4 exemplos de como nós vencemos essa rejeição. Primeiro exemplo, amando a Deus acima de todas as coisas. Deuteronômios capítulo 6, versículo 5. É o primeiro mandamento que também está em Marcos capítulo 12. Amar ao Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas. Colocar Deus como senhorio. Segundo, não se desespere por causa de uma rejeição. Tenha fé em Jesus e permita que ele se torne o rei de seus sentimentos. Entrega a ele tudo. Entrega ao Senhor Jesus Cristo tudo. Terceiro, mesmo que as pessoas mais íntimas nos rejeitem, tenha certeza que Deus te conhece. Ele sabe da tua dor e jamais vai te rejeitar. Jó capítulo 6, 37. João capítulo 6, 37. Me perdoe. Em nome de Jesus. E quarto, para finalizar esse pensamento, tenha em mente que é impossível você agradar a todos. No seu dia a dia sempre vão ter pessoas que não vão gostar de você. Mas quando esse dia chegar,
lembre sempre que Jesus ele te ama acima de tudo. A rejeição, como eu disse no começo dessa reflexão, ela impacta muito a nós porque ela mexe diretamente em nossos sentimentos. É horrível ser rejeitado, mas o nosso Senhor Jesus, ele foi rejeitado pelo homem. O nosso Senhor Jesus, ele foi rejeitado pelos seus, e por isso hoje nós temos acesso a ele. Lembre-se que quando você rejeita o plano de salvação de Deus na sua vida, você também está rejeitando o Deus, Criador de todas